Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente abre o segundo Congás, né, esse ano participando do Multicom. Eu sou Cláudia Pereira e o Congás é uma iniciativa que partiu de mim e da professora Sandra Corman, que hoje não pode estar aqui presente porque ela está participando de um GT, uma programação também aqui do Multicom. E o Congás, quer dizer, essa é a segunda edição, ano passado fizemos a primeira, e o Congás é Encontro de Pesquisadores em Comunicação da PUC-Rio. Então, originalmente, ele foi criado por mim, pela professora Sandra Corman, para reunir os pesquisadores em comunicação aqui da PUC de diversos níveis. Então, a gente tem desde o pessoal de quarto período, porque eu dou aula para pesquisa de mercado em publicidade. Então, ano passado, a gente teve desde alunos de quarto período da graduação até mestrandos do programa, né? Um evento interno que nos é muito caro, a mim e a Sandra, justamente porque a gente sentia falta de um espaço aqui no departamento. E, de uma maneira geral, a gente não encontra isso tão facilmente, em que se misture um pouco, né? Porque a gente acredita que é da graduação que a gente consegue fazer nascerem novos pesquisadores. Se a gente não começar a investir isso na graduação, a gente lá na frente não vai ter tanta gente quanto a gente gostaria querendo fazer pesquisa, né? E como o tema do mutirão é comunicação e vida, a gente acredita que a pesquisa é a vida, né? A vida na academia. Então, se a gente tem, quanto mais gente a gente tem fazendo pesquisa, mais vida, a gente tem mais produção, a gente tem mais conhecimento, a gente produz. Então, o Congás tem esse objetivo. Esse ano, ele está um pouquinho diferente, porque nos sentimos até muito honradas em participar do Multicom, né? Nos convidaram para trazer o Congás para o Multicom, e aí a gente abriu, né? A gente abriu espaço para pesquisadores de outras instituições, do Brasil inteiro, porque se a gente ficasse só fechada aqui na PUC, a gente perderia muito, porque tem muita gente vindo aqui que também faz pesquisa, e que tem experiências de pesquisa que não necessariamente precisem ser acadêmicas, mas tem alguma experiência de pesquisa na sua comunidade, algum projeto, e a gente abriu esse espaço também para outros pesquisadores. Bom, a mecânica do Congás é a seguinte: a gente hoje vai ter duas mesas, né? O segundo dia na quinta-feira do Congás, então hoje a gente tem duas mesas, serão 7 trabalhos apresentados. As mesas foram divididas em temas, então a primeira é cinema como experiência transformadora, e a segunda mesa, depois de intervalo, é o discurso jornalístico, subjetividade e realidades construídas. No final de cada mesa, a gente tem uma mecânica um pouquinho diferente de outros eventos, congressos, encontros, que é o consórcio de pesquisa, que a gente chama. Então, são professores convidados, já vou apresentar os membros do consórcio de hoje, que no final de cada mesa vão comentar os trabalhos que foram apresentados. Eles têm aqui uma fichinha de avaliação e, a partir dessas fichinhas, eles vão organizando mais ou menos, teremos, acho que 30 minutos para fazer debate e também ouvir o que eles têm a dizer e abrir, então, para os próprios comentários de quem está assistindo aqui. Então, eu vou apresentar os membros do consórcio de hoje, agradecendo muito a presença deles, que são muito queridos e são professores aqui do departamento. Uma delas saiu de deliciosa, provavelmente, casa em Itaipava para vir aqui só para o nosso evento, vai voltar daqui a pouco. Então, a gente se sente muito prestigiado. Bom, então, temos hoje a professora Tatiana Oliveira Ceciliano. Ela é professora daqui do Departamento de Comunicação, é graduada em Comunicação Social pela PUC-Rio, possui mestrado em História, Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. É doutora, recém-doutora, em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, do UFRJ, e suas áreas de interesse são Antropologia Urbana, Rio de Janeiro e Literatura. Então, obrigada, Tatiana. E o professor José Eudes Araújo Alencar, professor também no Departamento de Jornalismo e de Métodos e Técnicas de Pesquisa, daqui da PUC, e das Faculdades Integradas Hélio Alonso. É graduado em Comunicação Social pela PUC-Rio, em Artes Cênicas pela UERJ e em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ.
Tem mestrado em Políticas de Educação pela PUC-Rio, onde também cursou um mestrado em Sociologia e Política e obteve doutorado em Estudos de Literatura. Então é isso. Então, vamos começar então com Gás. E eu chamo então a primeira a apresentar, que é aluna, especificamente hoje teremos, coincidentemente, alunos do mestrado daqui da PUC, e mais na quinta-feira teremos também mestrado, teremos alunos de graduação, e além disso temos o professor Leonel Aguiar, que ainda não chegou, daqui a pouquinho deve estar chegando, mas a parte dele é só à tarde. Então, abrindo a primeira mesa, que é Cinema como Experiência Transformadora, eu queria chamar então a Tereza Fazolo. Alô? A Tereza Fazolo, que é a nossa mestranda aqui na PUC-Rio, minha orientanda, e o título do trabalho dela é Do Shopping Center ao Centro Cultural, uma travessia necessária. Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de volta ao Congás. Eu vi o Congás nascer ano passado, peguei no colo e agora já está aqui no segundo ano. Bom, o percurso do mestrado, a gente tem várias ideias que vão se fortalecendo, outras vão sendo descartadas e a gente vai nesse caminho, né? Ano passado eu falei do meu estudo de caso, que é a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Então, esse ano vou ficar dentro desse contexto do cinema, mas não falando tão especificamente da escola, mas desse tema que envolve o cinema como um espaço de reflexão, o exercício da alteridade, a possibilidade de expressão, comunicação, os estudos de recepção. Então, nesse universo, né, a função dos cinemas alternativos, cineclubes, o cinema e a educação. Então, eu vou falar de alguns pontos que eu tenho pesquisado mais recentemente, assim, que estão ainda sendo gestados e pensados, né, que é a questão da educação entendida como um processo amplo e contínuo, ou seja, aquela que se dá fora da escola também, no cotidiano, nas experiências individuais, especialmente as coletivas, que se dá no momento do estar juntos, que é a oposição ao individualismo que se tão presente nos tempos de hoje, naquele encontro com os demais, onde também acontece a comunicação dos sujeitos com o mundo, com o outro, consigo mesmo, tanto pela razão como pela emoção. E aí chegamos aos espaços culturais, que eu entendo como uma alternativa para esse encontro com o mundo e com o outro mediado pela arte. Então, por que do shopping center ao centro cultural? Então, eu peguei algumas estatísticas, só para dar assim, uma ideia, um ponto de partida para pensar, que a gente vê que a mídia divulga, e tem sido muito comentado, um crescimento da classe C, um aumento do consumo, mas assim, não há um olhar crítico sobre a qualidade desse consumo. Inclusive, um filme recente, eu assisti recentemente, talvez ainda esteja em cartaz, é Família Brás, Dois Tempos, que mostra bem claramente essa mudança nos últimos anos desse padrão de consumo, né? Agora, por outro lado, há uma série de pesquisas que mostram que, em termos de educação, há uma série de deficiências. Então, essa pesquisa da OCDE, de dezembro, em que mostra que há um crescimento da classe média na América Latina e um fortalecimento de economias, mas não há garantia de estabilidade se não houver investimentos na educação. O relatório do PNUD também, que leva em conta o IDH, que mostra uma posição não muito favorável ao Brasil. É um relatório em que a educação também tem um peso grande. Na avaliação do PISA, esse programa de avaliação de estudantes, também o Brasil também não tem um lugar muito favorável. O IDEB, aqui no Rio de Janeiro, mostra o Estado em penúltimo lugar. E não avancei muito nisso, mas, por exemplo, se formos pensar também a questão do consumo cultural, eu não trouxe dados específicos sobre isso, mas as bilheterias de cinema, por exemplo,
os grandes, o top da arrecadação, das bilheterias, são os blockbusters que vêm alicerçados por uma publicidade maciça.